receber aqui o deputado federal Jesus Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, deputado. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Deputado, tem muita gente reclamando aí do engessamento que a Justiça tem imposto nesta eleição eleitoral. Essa é a sua visão também, deputado? Eu concordo que há um exagero, mas também é bom que se diga que a maior parte vem sendo feita com a concordância dos partidos. Eu estive agora na cidade de Cocal da estação, e lá, entre tantas regras, não se pode fazer carreatas buzinando. Tem que ser uma carreata silenciosa. Todo mundo calado. Todo mundo calado. Então você imagina... fazer barulho. Fazer uma carreata onde quem está dentro do carro não pode buzinar para quem está de um lado da calçada, do outro. Os partidos concordaram? Não sei. É um momento em que os candidatos deveriam chamar novamente os outros partidos e a Justiça Eleitoral local para definir melhor. Teresina fica a proibição de andar carro de som em 8 avenidas, não pode botar cavalete ali, não pode botar cavalete acolá. A gente lembra que a história dos cavaletes era justamente para evitar que as paredes fossem coladas de cartaz, com cola. Não, bota no cavalete e depois recolhe. Aí agora já não pode botar cavalete em determinados locais, porque dificulta o trânsito, dificulta a visão dos motoristas, dificulta o trânsito de pedestres. E assim a campanha eleitoral fica sendo marginalizada, fica sendo jogada para fora dos locais por onde passam as pessoas. Então, é preciso que a gente veja que nós temos 3 meses para fazer campanha. A Justiça Eleitoral, para entregar o CNPJ, já demora 10 dias. 10 dias, já vai menos dias para se fazer campanha. Então, quer dizer, se fizer campanha antes, é penalizado porque é campanha extemporânea. Os políticos estão, dessa forma, subordinados, submetidos às questões que a Justiça defina, né? Então, nós precisamos ter entendimentos para que nós possamos deixar a campanha fluir mais livre. As pessoas precisam ser informadas que existem candidatos, que são os candidatos. O magistrado não pode dizer, mas deputado, vocês é que tem que legislarem, vocês é que tem que positivar esta lei, né? E aí para que a gente possa só interpretar. Na falta desta reforma da lei eleitoral é que as coisas estão sendo interpretadas das mais diversas visões. Olha, nós devemos entender que, na minha compreensão, há uma intimidação dos candidatos em relação à Justiça Eleitoral hoje. Porque aceitar fazer uma carreata numa cidade e não ter o direito de buzinar, é porque aqueles candidatos, aquele conjunto de candidatos se sentiu intimidado pela presença da Justiça. Afinal de contas, depois da eleição, a Justiça pode simplesmente chegar e caçar um candidato por abuso do poder econômico, por desobediência, caçar o registro da candidatura. E isso faz com que realmente o candidato se sinta intimidado. É preciso que nós possamos ter posições, tanto dos candidatos como da Justiça Eleitoral, que permitam a campanha fluir. Não dá para fazer campanha cochichando só no ouvido das pessoas. A conversa é individual, pegar na mão, pedir o voto, sim. Agora, sem ter um carro de som, sem poder colar cavaletes, é um exagero que está ocorrendo. E acho que tem a política, sim, intimidada nesse momento pela presença forte da Justiça Eleitoral. Tem o Congresso, a Câmara, o Senado, que não votaram ainda a lei eleitoral, sim. Mas, de qualquer maneira, há um avanço, no meu entender, uma exorbitância do Judiciário sobre essa questão eleitoral. Agora, por exemplo, não pode fazer caminhada mais nos mercados, né? Aquela abordagem no mercado, pelo menos o juiz eleitoral de Teresina proibiu. Você acha isso exagero, deputado? Eu acho um exagero. Eu acho um exagero. Que o candidato, ou grupos de candidato, o candidato a prefeito não possa ir com o seu grupo dentro de um hospital, que ele não entre lá na UTI, é correto. Agora, um local público, um mercado público, onde as pessoas normalmente se aglomeram pela manhã. Isso. Eu tive nesse final de semana agora no São Joaquim, ali naquela região do mercado, e o candidato fica engessado porque ele não pode entrar no mercado. Vai pela rua, andando pelas ruas, conversando. Bom, qual o problema que o candidato possa entrar e pedir então o seu voto para as pessoas que estão lá, discutir o assunto do mercado, se o mercado está bem administrado, se não está bem administrado, quais são as propostas daqueles feirantes ou das pessoas que frequentam aquele mercado. Eu acho um exagero. Mas o que fazer agora diante desse engessamento, deputado?
Olha, pelo que eu compreendo, os candidatos, as coligações, os partidos podem perfeitamente chamar o juiz novamente, fazer um novo ajuste de conduta que flexibilize mais a presença da campanha na vida das pessoas. A sociedade, ela tem apenas 3 meses para conhecer os seus candidatos e engessar a oportunidade das pessoas conhecerem seus candidatos, quais são as propostas que esses candidatos têm para ele, significa dizer que a possibilidade de se elegerem maus políticos fica maior. Então é preciso que realmente nós possamos estar fazendo campanha muito mais livre. Imagine, Silas, se para ser juiz fosse eleição, ou para ser desembargador fosse eleição. Nós iríamos tratar com tanta restrição a questão da campanha. Então é preciso que a gente veja que realmente o que está acontecendo é um exagero e nós precisamos deixar a campanha fluir. Campanha não é coisa de bastidor. Campanha não inoportuna ou não incomoda as pessoas. As pessoas que se sentem incomodadas, elas não pegam na mão do candidato, elas não abrem a porta da sua casa para o candidato entrar. E aí, né, se o candidato chega com alguma piléria, com alguma piada de mau gosto, porque tem alguns candidatos que têm nomes especiais, eu estava vendo aqui agora você falando aí, o candidato que tem a polêmica para registrar o seu nome como candidato, se ele for na minha casa com saliência, digamos assim, ele não ganha meu voto. Mas se o nome dele é um nome especial, se ele é chamado conhecido assim, né, por esse nome, como é que a justiça agora vai? Não, você não pode porque você tem um nome sui generis. Se eu fosse ter problema por causa do nome, seria com a igreja católica ou com os evangélicos, porque o nome de Jesus muitas vezes abre espaço para muitas outras interpretações. Discussão, pelo né? menos com a justiça. Por exemplo, o cara está dizendo aqui que lá em Fronteiras tem um candidato a vereador chamado Chupila. Já pensou o nome desse cidadão? E o slogan dele diz que é dando que se recebe. Aí realmente, né? Então tem várias interpretações, mas o cara é conhecido como Chupila, né? Não é? Então, se ele é conhecido já há muito tempo, se é de criança que ele tem esse apelido, esse nome, então, por que então impedir que ele agora ele apareça com o seu nome normal, José Francisco? Ninguém conhece José Francisco, conhece o Chupila. Olha, doutor Jesus, carro de som não ganha voto. Para que carro de som em todas as ruas? Olha, quero falar como candidato, eu não sou muito fã do carro de som, mas para divulgar que aquela pessoa é candidato, para divulgar que eu sou candidato, muitas vezes passar numa rua informando, tocando a música, as pessoas daquela rua vão tomar conhecimento daquela praça que o Jesus Rodrigues é candidato, que um candidato ou outro está ali com sua música. Então, um cartaz pode simplesmente ter uma frase tão pequena que a pessoa passa no carro e não lê, mas ele vê a imagem e diz, olha, meu amigo é candidato, eu não sabia, porque o candidato ele não tem a oportunidade de ir na casa de todos os seus amigos, ele não tem a oportunidade de falar para todas as pessoas, no particular, que ele é candidato. Então, ele precisa encontrar maneiras de colocar o seu nome, para que as pessoas saibam, então, que ele é candidato. E a história que ele construiu nas relações pessoais que ele teve, de amizade, de bola, de jogo, de conversas, ele possa realmente ampliar esse leque e buscar apoio das pessoas, comunicando por cartaz, por carro de som, que ele é candidato. Imagina se um carro de som passar na minha casa 1h da manhã. Se eu ouvir aquele nome ali, com certeza 1h da manhã, ele me acordando, eu não vou votar nele. Claro. Mas ele vai saber a hora que é, então precisa se flexibilizar. Aí estabelece o horário limite de carro de som para 9h da noite. O cara tem que ter senso. Por exemplo, eu era candidato ainda aqui em Teresina, deputado, me parece, fazer uma carreata. E o cabo me disse, Silas, não vai fazer carreata na hora de pico, na Frei Serafina e na Miguel Rosa. Eu teimei e fiz na Miguel Rosa. Quando eu passei, todo mundo me xingava, eu não voto mais em ti. Quer dizer, errado, o cara agiu errado. Deixa que o eleitor julgue, né? Sim. É verdade. Não se pode, porque o que pode passar essa ideia aí é de que a justiça está tentando proteger as pessoas da presença dos candidatos. É verdade. Está querendo colocar os políticos numa condição de fazer a campanha na surdina, de fazer uma campanha... danado para ter sala gelada. Sala gelada é que deve ser proibido, né? Danado da sala gelada, que é chamando o cara. Tá? Não é? Então, é importante que o espírito do legislador, do termo de ajuste de conduta, não seja o de proteger as pessoas. As pessoas são inteligentes, as pessoas sabem, as pessoas se incomodam ou aceitam a presença dos candidatos, votam neles ou não. Deputado, o cidadão está dizendo aqui, deputado, o senhor tem razão. Aqui na região de Itaueiras, Flores, Pavos Sul e Rio Grande foram proibidos fogos
carreata até adesivo e ainda está determinado a distância de candidatos ou cabos eleitorais para outros cabos eleitorais. Eu vou te contar. Não é um absurdo? Rapaz, isso tem acontecido. Aí é melhor não ter eleição, viu? Vai fazer o quê? Prende o candidato dentro de casa e deixa ele lá na casa dele, esperando os eleitores chegar para ele dizer que ele é candidato. Aí ele tem que ficar telefonando para as pessoas, chamando. O cara está dizendo que na sua terra também, Hugo Napoleão, há exageros. O Estadão está dizendo. Tive lá agora recentemente, não percebi. Era um evento só, abertura do comitê. Mas em todo o Piauí, o que nós temos visto é termos de ajuste de conduta que são abusivos, que são exagerados, que, para mim, passa a ideia de que a política é uma atividade marginal, a política é uma atividade ilegal ou indecente, uma atividade que as pessoas não devem estar se envolvendo com elas. Eu acho que isso é terrível. Eu espero que as coligações possam fazer a sua interferência, os presidentes de partido possam fazer a sua interferência junto aos juízes eleitorais para que se flexibilizem a questão da campanha eleitoral. Os candidatos precisam dizer que é candidato. Diz que lá olha, mas o cara aqui acho que não tem nada a ver, não tem nem duplo sentido. Né? Tem um candidato lá em Castelo, Castelo do Piauí, que é chamado Jumento Selado. E aí mandaram tirar o nome do cara. Mas não pode. Acho que aqui não tem nem duplo sentido, né? Não tem. Não. Ele mesmo, o nome tá ruim para ele, né? Tá ruim o nome para ele. Rapaz, aí são problemas. Né? Em Guadalupe estão prendendo todos os carros de som da rua. E aí é uma determinação judicial da polícia, né? Mesmo em horário, né? Então, cada caso é um caso, cada cidade tem, mas realmente a situação precisa ser definida. Agora, deputado, o melhor remédio é vocês fazerem logo essa legislação eleitoral. De qualquer maneira, sempre vai ter a interpretação do juiz local, é importante que tenha a participação dos partidos também nessas definições, mas a lei eleitoral, mesmo que ela seja feita, vai sempre sobrar esse tipo de interpretação. O que eu estou defendendo é que nesses poucos dias, que são 90 dias para se fazer uma campanha, os candidatos possam ter mais fluência, possam ter mais liberdade de se apresentar e o que foi inconveniente, o que foi errado, o eleitor mesmo vai expurgar, vai estornar da vida pública da sociedade. Mas é preciso que ela tenha conhecimento. E se for restringido a presença dos candidatos, então, aí com certeza nós corremos o risco de ter parlamentares em qualquer nível mal eleitos. Muito bem, deputado. Muito obrigado, então, pela sua presença. Pintos,